Graças ao Senhor por essa conferência aqui em Itaúna. Estamos novamente aqui revendo vocês com coração alegre e sedentos pela palavra de Deus. Eu sei que vocês amam a palavra profética, pois é ela quem nos dá direção, alimento e também luz. Não ficamos sem orientação para a nossa vida da igreja, para a nossa vida pessoal. E eu queria esta noite compartilhar uma coisa que a gente vinha conversando no caminho para cá, na van, no veículo, e eu estava ruminando um assunto que me intrigava, quer dizer, um assunto que eu não conseguia entender de todo, e ruminando, depois ruminando com os irmãos, e a luz se solidificou, e vocês de primeira mão vão receber essa luz. Eu vou começar com Efésios capítulo 2. Capítulo 2, Efésios, mostra o quanto o homem caiu. Deus criou o homem com uma enorme expectativa. Ele esperava do homem o cumprimento da sua vontade, o beneplácito de sua vontade estava todo depositado no homem. Por isso ele criou o homem de uma forma diferente de todo o resto da criação. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e o homem foi criado pelo sopro divino, e esse sopro entrou no homem, tornou-se o espírito do homem, e por meio do sopro o homem ganhou a alma. Cada ser humano ganhou a sua personalidade. Nós somos diferentes um do outro, e Deus nos fez assim, e nós ganhamos um corpo biológico que veio do pó da terra, e Deus deposita toda a esperança no homem, porque havia muitos anos atrás um arcanjo que Deus havia entregue para governar o mundo de outrora. Ele foi criado de uma forma perfeita, com muita sabedoria e formosura. Todavia, por causa da sua perfeição, ele se achou que podia ser igual a Deus. E Deus não podia tolerar isso, porque a única autoridade absoluta desse universo é do Deus Criador. Ele foi então lançado por terra e ele se tornou adversário de Deus. E com isso, ele fez surgir uma segunda linha de autoridade no universo. É uma autoridade ilegal, clandestina, que Paulo chama de potestade das trevas, ou império das trevas, ou autoridade das trevas. E o universo então entrou em processo de entropia, de desordem cada vez maior, e caminha para sua destruição. E Deus criou o homem para dar uma virada nessa situação. Deus criou o homem para que Deus pudesse restaurar a autoridade de Deus aqui na terra por meio do homem. Mas o homem, quando foi criado por Deus, foi enganado pela serpente, que é a corporificação de Satanás, e enganou a Eva,
e comeu da árvore que Deus disse para não comer. E ao tomar do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e quando a Eva entregou para o seu marido comer, os dois comeram, eles transgrediram contra a palavra de Deus. E dessa forma, pela transgressão, eles foram desvinculados de Deus. E o pecado entrou no homem. E pelo pecado, a morte entrou no homem. E a morte passou para todos os homens. E todos pecaram. E o homem caiu numa situação caótica. Caótica e confusa. Nós estamos vivendo num mundo de confusão, de corrupção, maldade se multiplica, a violência se multiplica na terra por causa do pecado. Efésios capítulo 2 relata a nossa situação. No original, no versículo 1, não começa com ele vos deu vida, tá? Começa assim: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Essa palavra desobediência é apeiteia, que é oposição à vontade divina. Irmãos, nós, depois da queda, o homem seguiu essa autoridade das trevas e se tornou opositor à vontade de Deus, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. É o que Paulo relata em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Só ler alguns versículos, resumindo, capítulo 1, versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Irmãos, essa é a situação a que o homem caiu, o fundo do poço. Nós somos ao fundo do poço. E vamos olhar de novo para Romanos 3, Senhor Jesus. Romanos 3, versículo 10, como está escrito: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Não havia um homem que entendesse o coração de Deus, não havia um homem que buscasse a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. O homem foi criado para ser útil a Deus, para fazer a sua vontade, mas por causa da queda do homem, o homem se tornou inútil.
Não há quem faça o bem, não há um sequer. Versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E Hebreus 9 nos fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E Romanos 5 nos fala que, capítulo 5, versículo 16, o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para condenação. Quer dizer, a ofensa de Adão fez com que toda a humanidade fosse julgado. Nós já fomos julgados, não sei se você sabe. Depois da queda do homem, o julgamento já aconteceu para o homem. O homem já foi sentenciado. A sua sentença, irmãos, é a morte eterna, porque nós não temos como nos livrar do pecado. E versículo 18 fala a mesma coisa: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, quer dizer, nós já fomos julgados, e esse juízo veio sobre todos os homens é para condenação, já fomos condenados. Assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida, que é o título dessa mensagem. Voltando lá para Efésios 2, no meio dessa situação caótica, sem esperança, sem como nos defender, a única maneira de nós nos safarmos do juízo de Deus, da condenação de Deus, é derramando o nosso sangue. E se derramarmos o nosso sangue, também estaríamos terminados. Então, graças a Deus. Versículo 4, Efésios 2, 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pois pela graça sois salvos. Pela graça fomos salvos. A justiça de Deus não consegue fazer nada por nós, porque Deus, ele não pode tornar impune o nosso pecado. Deus está de mãos atadas. Mas, por outro lado, Deus não só ele é um Deus justo, mas ele é um Deus misericordioso. E na sua misericórdia, Deus tem a sua graça. E onde a justiça não consegue nos alcançar, irmãos, a graça nos alcançou. E que é essa graça? Essa graça, irmãos, é Deus enviando o seu próprio Filho, vindo aqui na terra para ser um homem, verdadeiramente um homem. Ele sofreu como um homem, e no fim, ele morreu na cruz, derramando o seu sangue, numa morte vicária, isto é, substituiu-nos a nossa morte. Nós que deveríamos morrer para pagar a nossa dívida, Cristo morreu por nós. E por meio, irmãos, dessa obra da redenção, nós fomos justificados, e tudo que tivemos que fazer é crer. Não tivemos que fazer nada. Não é pelas obras da lei, é pela fé. Nós que estávamos condenados, sem esperança,
um dia a graça nos alcançou e nós recebemos a palavra do Evangelho, e essa palavra do Evangelho, irmãos, nos trouxe a graça. E nós cremos no Senhor Jesus. E quando cremos no Senhor Jesus, Deus aplicou a sua justiça sobre nós. E nós somos justificados. No Antigo Testamento, nada que se relacionava entre homem e Deus, principalmente o homem pecador e Deus, nada podia se fazer sem a expiação com sangue. Até os utensílios do tabernáculo, a veste sacerdotal, o sacerdote que iria servir a Deus, tudo precisava passar pela expiação do sangue. Graças a Deus, Cristo morreu por nós e Deus expiou nossos pecados por meio do sangue precioso de Cristo. E não só isso, Ele fez propiciação pelos nossos pecados. Isso tudo está em Romanos 3, versículo 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que está em Cristo Jesus. Irmãos, mediante a redenção que Cristo realizou por nossa causa, a graça de Deus pôde atuar, Deus pôde nos dar gratuitamente a justificação. Nós, pecadores, pela fé, fomos justificados, e quem garante isso é a justiça de Deus, não é a justiça dos homens. A justiça de Deus, irmãos, é muito forte, é sólida, sem nenhum defeito, e essa justiça nos justificou diante de Deus. Não é maravilhoso? Foi através da graça que nós tivemos acesso à justiça de Deus e que nós, consequentemente, fomos justificados perante Deus. Capítulo 5 de Romanos, versículo 1. Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, vocês estão entendendo essa ordem? Nós não tínhamos esperança, não tínhamos como fazer nada para reverter esse quadro. Deus então nos alcançou com a sua graça. Mas para que Deus pudesse nos dar a sua graça, Deus teve que enviar primeiro o seu Filho. Ele enviou o seu Filho, veio a ser um homem, verdadeiramente um homem. Viveu aqui na terra, morreu por nós, com seu sangue derramado, Deus realizou a redenção por nossa causa. E essa é a graça. E pela graça somos salvos. Apenas crer na obra redentora de Cristo e confessar que Jesus é o Senhor, fomos salvos. É isso que diz Romanos 10. Se com teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e com a sua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. Quem é que fez isso? Quem é que passou por esse processo? Aleluia! Estamos aqui não porque nós somos bons, não somos melhores, não, é pela graça, nós somos salvos, e pela graça, irmão, fomos justificados perante Deus. E não só isso, Ele fez a paz. Cristo fez a paz. A sua obra redentora fez a paz entre nós e Deus. Então, versículo 1: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E versículo 10 diz assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, temos paz com Deus,
fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. É a partir desse ponto que eu quero compartilhar a luz que nós ganhamos. Irmãos, Romanos 5 é um grande ponto de virada. Romanos 5, para trás, nós não tivemos que fazer nada. E não tínhamos que fazer nada, não conseguimos fazer nada para mudar a nossa história. Condenados. Estávamos no fundo do poço, afundados em nossos delitos e pecados. Mas, irmãos, Deus então fez Cristo vir por nossa causa, realizou a redenção. Seu sangue, com seu sangue Deus expiou nossos pecados, fez a propiciação. Sabe o que é propiciação? Propiciação, irmãos, é aplacar a ira de Deus. A propiciação é a mesma coisa que a tampa da Arca da Aliança, é chamado de propiciatório. E esse propiciatório é o mesmo em Hebreus 4, chamado de trono da graça. Deus hoje estabeleceu não mais um trono de julgamento para julgar a gente, mas o trono da graça. Nós podemos hoje nos achegar confiadamente, ir até ao trono da graça para buscar graça e misericórdia, para socorro em ocasião oportuna. Irmãos, quanta graça, não é? E Deus hoje fez tudo por meio de Cristo para nos justificar. Deus fez tudo para nos reconciliar com Deus. Hoje estamos aqui, irmãos, nessa reunião, temos paz com Deus. Todos nós, sem exceção, se nós estamos em Cristo, se nós cremos na obra redentora de Cristo, se nós invocamos o nome do Senhor, confessamos que Ele é o nosso Senhor, irmãos, todos nós somos justificados e nós temos paz com Deus. Mas será que a obra de salvação de Deus, pregado como o Evangelho de Deus por Paulo no começo de Romanos 1, é até aqui? Parou por aqui? Muitos cristãos pensam que acabou, agora é esperar ir para o céu. Eu já fui salvo, já fui redimido por Cristo, por Deus, e eu hoje sou um cristão, vou viver uma vida, uma vida boa cristã para Deus, pregar o Evangelho, fazer as coisas para Ele, e um dia eu vou para o céu. Não, a obra de salvação de Deus não termina aqui, pelo contrário, começa a parte maior a partir desse ponto. Por isso, irmãos, Romanos 5 é o ponto de virada. Muito mais, se até agora, pela morte de seu Filho, pela redenção de Cristo, nós somos justificados, fomos trazidos de volta para Deus. Hoje, irmãos, nós podemos viver na presença de Deus. Antigamente não se podia, somente Moisés tinha direito de entrar no Santo dos Santos. Arão só podia entrar uma vez por ano para expiação dos seus pecados e para expiar os pecados do povo. Mas Moisés podia conversar com Deus face a face, no Santo dos Santos. E hoje nós temos esse privilégio. Nós fomos trazidos de volta para o trono da graça. Hoje nós entramos no Santo dos Santos, que está no nosso espírito. Podemos viver 24 horas por dia no Santo dos Santos, na presença de Deus. O que Deus quer com isso? É por meio de viver na presença de Deus, é que Deus vai fazer, vai efetuar a grande salvação na nossa vida.
Que grande salvação é essa? É a salvação da alma. Porque até agora a alma está intacta, não foi mexida, não é? Você, com seu temperamento, com suas manias, com seu jeito de ser, o homem, não é? Ainda, eu acabei de ler há pouco, cheio de maldade, inveja, malignidade, não é? Inimizade, todas essas coisas que são da alma, ainda não foram tocados. Deus quer mudar você. Deus não só quer justificar você, para trazer você até a presença de Deus. A partir do momento em que você está na presença de Deus, Ele quer, através de você, viver na presença de Deus, Deus conseguir infundir a sua vida e natureza santa em você e transformar você por meio de uma mudança metabólica. As nossas células velhas, do velho homem, precisam sair, porque as células novas, divinas, santas, precisam se constituir em nós. Essa é a salvação da nossa alma. Não é glorioso? Deus quer mudar você. Eu estive na Grécia semana passada. Ali haviam os filósofos que seguiam, né, a linha dos estoicos, que diziam que tudo é uma fatalidade. Eu nasci assim, eu vou continuar assim, ninguém vai conseguir me mudar, eu vou morrer assim. O meu casamento é uma fatalidade, não está dando muito certo, nosso relacionamento está tendo muitas dificuldades, muitos problemas, mas é assim mesmo, é fatalidade, ninguém vai conseguir mudar. É assim. Deus quer mudar. Deus quer mudar você. Irmãos, o meu maior desejo é que toda a palavra pregada aqui no púlpito, a palavra profética, ela se torne a nossa realidade. Não tenho nenhuma intenção de aumentar meramente um conhecimento intelectual da Bíblia. Que toda a palavra que nós ouvimos seja vivida por nós. Se você acredita no poder de transformação da vida de Deus, você deve praticar essa palavra e crer de que essa palavra vai mudar você. Se eu perguntar para as esposas que estão aqui, vocês acreditam que os seus maridos mudam, conseguem mudar? Ah, vocês são bem espirituais. Tem algumas irmãs que vêm falar comigo: Pedro, você não conhece meu marido. Tantas vezes falou que ia mudar, mas não muda. Não dá para conviver assim, não tem jeito. Eu vou perguntar para os maridos: você acredita que sua esposa pode mudar? Ah, também são bem espirituais. Se a palavra que pregamos não conseguir tornar a nossa realidade, então para que essa palavra toda? Estou perdendo tempo? Então, se eu creio que essa palavra falada por Deus é capaz de me mudar,
Isso vai acontecer. Vai ou não vai acontecer? Por isso não diga para sua esposa, eu nasci assim, fui criado assim, vou morrer assim, não vou mudar mais. Não diga assim para sua esposa e não diga para o seu marido. Você fala, a graça é capaz de me mudar. Esta noite eu tenho a intenção de falar sobre a graça. Aparentemente, uma palavra tão simples, tão falada por nós, pelos cristãos, mas vou dizer para vocês, nem sempre entendida. A graça é muito mais do que aquilo que você entende. Eu vou começar pelo capítulo 5, versículo 2, que vem logo depois do versículo 1, que diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, nós chegamos a um estado onde Deus nos levou pela obra de seu Filho, e hoje chegamos num ponto muito bom. Justificados, temos paz com Deus, vivemos na presença de Deus. Agora é a nossa parte, precisamos cooperar com o trabalhar de Deus em nós. De que maneira? Versículo 2: por intermédio de quem? De Jesus Cristo, obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. É fácil ler, mas não é fácil entender. Vou perguntar para você, o que você entendeu de que por intermédio de Jesus Cristo nós obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça? Ora, não foi essa graça que me deu a oportunidade de crer e receber a justificação? Então, na primeira etapa, essa graça é quando a justiça não conseguia mais nos ajudar, a justiça só podia nos condenar. Então, Deus, sendo rico em misericórdia, Ele nos deu a graça, e pela graça fomos salvos. Pela graça, irmãos, veio a oportunidade de crer. Então, a graça nos trouxe a oportunidade de ter fé, crer. Então, a graça veio antes, não veio? A graça veio juntamente com a fé. Mas agora, o acesso à graça é pela fé. Igualmente, obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Então, a graça não é só naquele processo inicial de você estava condenado, julgado, sentenciado à morte eterna. Cristo então morreu por você, e você, pela fé, foi justificado. Agora, irmãos, essa graça quer continuar o seu trabalho em você. A graça não é só aquela graça inicial, ela quer trabalhar em você. Então nós precisamos, irmãos, estar firmes nessa graça na qual estamos firmes. E estando, irmãos, nessa graça, firmes nessa graça, nós temos a esperança da glória de Deus. Nós temos a esperança de que Deus vai nos transformar. Nós temos a esperança de que um dia, irmãos, nós seremos a glória de Deus. Nós seremos tão saturados com Deus, tão saturados com a vida de Deus, tão cheios da natureza santa de Deus, e nós vamos ser, quando a igreja for revelada, o universo todo vai ver a glória de Deus em nós.
porque vai ver o próprio Deus em nós. Você tem essa esperança da glória? Irmãos, é essa esperança que nos move, nos motiva a prosseguir. Você está sem motivação para seguir o caminho? Esse caminho? A esperança da glória é a sua motivação. Amém? Vamos lá. Ó Senhor Jesus. Agora vem uma parte difícil. Ó Senhor Jesus. Versículo 15. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Quem entendeu esse versículo, me explique. Eu fiquei incomodado com esse versículo. O que é a graça de Deus? E que o dom pela graça de um só homem, e foram abundantes sobre muitos. Irmãos, pela ofensa de um só homem, Adão, muitos foram condenados, julgados e condenados, e morreram. Mas muito mais, a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo. Vou explicar para vocês. A graça de Deus é o mesmo tratamento geral. Essa graça que chegou a nós enquanto nós não tínhamos caminho, não tínhamos esperança nenhuma, essa graça chegou até o homem. Mas essa graça, ela vem de uma forma personalizada para o homem. Ou, se eu usar o anglicismo, seria: essa graça foi customizado. Essa palavra não existe, tá? Vem do inglês, né? Embora muita gente usa esse verbo, que vem de customs, que são clientes, customs, né? Customizado, que é feito sob medida para o homem. Como essa graça pode ser, como essa graça de Deus, de uma forma genérica, ela também foi providenciada sob medida para o homem. É o dom da graça por meio de um só homem, Jesus Cristo. O dom aqui é dádiva, é presente. E o dom deveria ser traduzido assim: e o dom gratuito na graça. É o dom gratuito na graça de um só homem, Jesus Cristo. Quer dizer, Deus então, por meio de Jesus Cristo, Deus nos deu a graça em forma mais feita sob medida, uma forma específica para a necessidade sua e minha, que é a humanidade de Cristo, que está no esplêndido de Cristo, lá em Filipenses. Jesus Cristo foi aprovado por Deus como um homem perfeito. Ele passou por todas as provações, tentações que um homem passa aqui na terra. Jesus Cristo, ele nunca fez qualquer coisa de modo próprio. Ele obedeceu a Deus. Ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. É ou não é? Ele nunca falou uma palavra que não seja o que o Pai quer falar. Ele nunca
teve o seu tempo próprio para ir onde Ele quer, quando Ele quer. O seu tempo é regulado pelo Pai. Ele jamais aqui na terra fez a sua própria vontade, nem por um segundo. Ele veio aqui na terra, disse ele em João 5, 6 e 7, ele veio aqui na terra para fazer a vontade daquele que o enviou. Hebreus, eu tenho que ir lá para Hebreus, não tem jeito. Capítulo 2, versículo 9. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, ele foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Vocês estão percebendo que Deus está confeccionando uma graça específica para ajudar o homem? Por meio de Jesus Cristo, provar o sofrimento e a morte por nós. Versículo 14: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Quer dizer, por causa, Deus fez Cristo ser o nosso dom gratuito na graça de Deus, feito sob medida para nós. Se nós ainda temos medo da morte, se ainda temos medo do diabo, irmãos, não precisa ter mais medo. Ele destruiu o diabo, ele destruiu a morte, pois ele evidentemente não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. É feito sob medida para o homem, não é para os anjos. Essa graça é para o homem, não é para anjos. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer a propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Vocês estão entendendo? Essa graça, de uma forma específica para o homem, é o dom gratuito na graça, na pessoa de Jesus Cristo. E nós temos acesso a essa graça, irmãos. E essa graça não visa apenas a primeira salvação, a salvação do nosso espírito, a regeneração do nosso espírito. Essa graça visa a salvação da nossa alma. Por isso essa graça é abundante. Quando fala essa graça para salvar a alma, Romanos 5 fala da graça abundante. Porque precisa de graça abundante para mudar a minha pessoa e a sua pessoa. E nós somos duros na queda, muito difíceis, mas a graça é abundante. Ó Senhor Jesus. Capítulo 4 de Hebreus, versículo 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Irmãos, isso é graça feita sob medida para nós.
Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O objetivo de Deus, irmãos, é não encorajar a gente a continuar, não ficar estacionado no estágio da primeira salvação, da salvação do nosso espírito. Agora é muito mais. Até a graça é abundante. E essa graça tem o dom da graça, dom gratuito na graça, que está no homem Jesus. Com essa ferramenta toda, Deus vai nos transformar. Acredite ou não. Voltando lá para Romanos. Agora você vai conseguir entender muito esses versículos de Romanos 5, que eu não entendia totalmente, né? Por exemplo, versículo 17, Romanos 5: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, agora muito mais os que recebem a abundância da graça. Irmão, quem são os que recebem a abundância da graça? Somos nós. Com que objetivo você recebeu a abundância da graça? Não é para a primeira salvação, porque já aconteceu. Deus quer transformar você, Deus quer mudar você, Deus quer mudar sua essência, Ele quer colocar sua vida santa em você. Ele é aquela boa oliveira relatada em Romanos 11, e você é um ramo da oliveira brava. A sua natureza é brava, não tinha nada que ver com a natureza santa de Deus. Mas hoje, por meio da justificação, Deus enxertou você na boa oliveira. A partir de então, você está recebendo a abundância da graça. Vamos lá para Romanos 11, vai, só para vocês conhecerem um pouco melhor. Romanos 11. Ó Senhor Jesus. E eu fico entusiasmado, viu? Não sei se vocês estão. Não tem como dizer que eu não tenho um jeito, ou que o fulano de tal não tem jeito, a não ser que ele se feche para o trabalho de Deus, a não ser que a gente fique enclausurado, não deixa Deus trabalhar, aí realmente não tem jeito. Mas se nós, irmãos, nos abrimos para o trabalhar de Deus, todos nós temos jeito. Deus pode nos mudar, Deus pode nos justificar na justificação que dá vida. Irmãos, esse termo, a justificação que dá vida, também me incomodou. Agora eu pude entender que a justificação visa Deus me dar, por viver na sua presença, ligado a Ele, Deus me dá mais abundância da graça. E com essa abundância da graça, com a base na justiça de Deus, eu consigo, essa justificação, irmãos, vai produzir vida, vai me dar vida. Não entendeu, mas não tem problema, depois eu continuo. Depois eu vou explicar de outra forma. Capítulo 11 de Romanos, versículo 16. Se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. E se for santa a raiz,
também os ramos o serão. Irmãos, a questão é raiz. Onde estava a sua raiz? Antes da graça de Deus chegar até você, a sua raiz estava em Adão. Em Adão, por mais que você tente se reformar, participe de mil reuniões de casais para melhorar o casamento, participe de 1000 palestras para mudar o seu comportamento, para melhorar você, mas a raiz é Adão. Não vai produzir outra coisa, vai produzir coisas da oliveira brava. Deus não quer apenas continuar fazendo você enraizado em Adão e mudar o seu comportamento, fazer de você um cristão melhor. Não, Deus não tem essa intenção. Deus quer arrancar você de Adão e Deus quer enxertar você em Cristo. Porque em Adão, irmãos, só tem o pecado, ofensa, transgressão, a morte, e a morte reina, irmãos. Por mais que eu faça coisas, faça o bem para Deus, irmãos, a morte reina. Por isso que em Romanos 7, Paulo fala: desventurado homem que sou, o bem que prefiro, esse não consigo fazer, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Por quê? Porque ele descobriu que o pecado habita nele, porque ele está ligado à raiz, que é Adão. E Deus, por meio da redenção de Cristo, por meio da justificação, Deus te trouxe na presença de Deus. Deus te enraizou nele mesmo. Essa é a salvação nossa. Não tente se reformar, não tente se tornar alguém melhor, ainda ligado em Adão. Irmãos, nós precisamos mudar, precisamos fazer essa transferência em Cristo. Versículo 17: se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira. Irmãos, participante da raiz e da seiva da oliveira. Esse é o segredo. Seu marido pode mudar? O segredo ele participar da raiz e da seiva santa. Se ele continuar tentando melhorar, prometer mudanças para você e continuar com a raiz em Adão, não creia que não vai mudar nada. Irmãos, a nossa salvação está em viver na presença de Deus e ali permanecer. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e vós os ramos, e meu Pai é agricultor. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Irmãos, o segredo é permanecer. Invocar o nome do Senhor é ótima ferramenta para a gente permanecer. Praticar a palavra é uma ótima ferramenta para a gente permanecer. Viver a vida intensa da igreja, irmãos, é um segredo para a gente permanecer. Viver todo o tempo ligado em Deus é a chave para a gente permanecer. Irmãos, e a chave está na nossa mente. A mente pode pender-se para a carne ou pender-se para o espírito. Então você é dono da chave. A sua mente, o seu pensamento é o que determina, que comanda. Se você vira para o lado da morte, você está com a raiz em Adão. Se você vira para o lado do Espírito, você está com a raiz em Cristo.
você vai receber a raiz, a seiva santa da raiz santa. Irmãos, depende de nós. Vamos cooperar? Eu não vou ter tempo hoje para falar sobre trabalhadores de última hora, que eu havia prometido falar aqui, não vou falar, eu vou falar lá em Contagem. Não há tempo para perder, irmãos. Deus precisa efetuar esse trabalho de transformação mais rapidamente. Quantos anos se passaram? Aqui, vida da igreja em Itaúna, quantos anos? Quantos anos são? 29 anos. 29 anos. Muita coisa aconteceu, muita coisa, né? Os irmãos cresceram, amadureceram. 28 anos. Mas podia ser mais rápido, não podia ser? É por causa da nossa infantilidade, por causa das nossas picuinhas, nos nossos relacionamentos, não é isso? A gente muitas vezes fica emperrado, a igreja fica emperrada de avançar. Graças a Deus, irmãos, essas coisas da infantilidade já são coisas do passado. Hoje nós estamos com a base sólida. O ministério do irmão Dog construiu essa base sólida. Todas as igrejas aqui de Minas passamos por poucas e boas. Agora não precisa lembrar demais das coisas, né? O Evandro, cadê o Evandro? Evandro lamenta, né, tempo perdido ali na região de Varginha, tudo tal. Eu disse para ele: não lamente não, deixa isso para o passado, porque isso possibilitou vocês terem uma base boa hoje. Ainda que houve histórias não tão alegres no passado, mas irmãos, hoje nós temos uma base firme. Agora sim, podemos acelerar os passos. Podemos, não podemos? Vamos deixar inveja de lado. Vamos deixar amargura, cólera, ira, ressentimentos, mágoa, não perdão, não praticar compaixão, misericórdia. Vamos deixar tudo isso de lado, porque essas coisas são do velho homem. Graças a Deus, nós temos um ambiente positivo hoje na igreja. Vamos andar mais rápido. Vamos viver permanecendo na videira. Vamos viver na presença do Senhor, no Santo dos Santos, praticando a vida da igreja. O meu desejo, o maior desejo, irmãos, que essa palavra profética, ela está trazendo revelações aceleradamente. Não sei se vocês confessam isso. Às vezes, se você perder uma semana, você já ficou para trás. Mas que essa palavra profética não seja apenas para acúmulo de conhecimento. Que cada palavra que o Senhor falar para a sua igreja, ela seja trabalhada em nós, seja nossa realidade. Primeiro, mudar o meu casamento. Se essa palavra não consegue mudar o meu relacionamento com o meu cônjuge, irmãos, essa palavra, ou a palavra tem problema, ou eu tenho problema. E eu sei que a palavra não tem problema, não é? Então, irmãos, imagine se nós começarmos a levar a sério, praticar essa palavra. A graça do Senhor é abundante. Ele vai suprir você com toda a humanidade necessária. Eu li lá em Varginha o significado do carvalho, em homenagem aos que têm sobrenome Carvalho. O carvalho, a madeira carvalho, é uma madeira excelente, por exemplo, a fazer tonéis de envelhecimento de bebida, não é isso? Aguentam, é flexível, resistente. É bom fazer navios, barcos. Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil numa caravela feito com madeira de carvalho, sabia disso? Carvalho
é uma das árvores mais resistentes. Geralmente quando você vê numa floresta, são as árvores que mais sobressaem, tem mais de 500 anos, 1000 anos de existência, porque é uma árvore resistente. Quanto mais intempérie ela enfrenta, mais lança raízes ao chão. Quanto mais vento forte, neve, frio, não é? Ou queimada, ou até machado do homem, é difícil arrancar o toco, porque é uma árvore resistente, e Deus chama o seu povo de carvalho. Nós somos carvalho. Não reclame dos sofrimentos, não reclame das intempéries da vida, não reclame dos momentos difíceis da sua vida. Então, quanto maior a dificuldade, mais raiz você vai lançar, porque você tem a graça abundante para você. 2 Coríntios 12 não fala assim? 2 Coríntios 12. Versículo 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, fui-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. É ou não é o papel da graça na sua vida, na minha vida? Por isso, irmão, não diga nunca que Deus não é capaz de socorrer você na sua situação difícil. Deus é capaz de socorrer você. 1 Coríntios 15. Versículo 9: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Irmãos, pela graça de Deus, você crê que Deus vai conseguir transformar você? A sua esperança da glória reside na graça de Deus. A graça de Deus é capaz de nos socorrer, de nos suprir em todas as ocasiões. E no fim seremos aquele carvalho em pé. Nada conseguiu derrubar a gente. As intempéries da vida, os sofrimentos na obra, as perseguições, irmão, nada conseguirá nos abater, porque nós temos a graça de Deus conosco. Voltando para Romanos 5. Versículo 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Parece que
como pecador, está difícil mudar esse homem. Mas, irmãos, Deus mandou uma graça superabundante, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, irmãos, o pecado reina, é rei. Quem está ligado a Adão, se a sua raiz ainda está em Adão no seu dia a dia, o pecado reina pela morte. Assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, a graça precisa reinar na nossa vida pela justiça. A graça, inicialmente, nos levou para a justiça de Deus, e fomos justificados, fomos reconciliados, temos paz com Deus. Mas essa graça continua trabalhando, e Deus multiplicou essa graça, Deus tornou essa graça superabundante, porque Deus precisava transformar essa pessoa difícil. E a base para a graça trabalhar, reinar, ainda é a justiça. Irmãos, a justiça de Deus dá base para a graça trabalhar. Por isso, se você quer que essa graça atue em você, você precisa estar na base da justiça de Deus, não na sua própria justiça. Depois de um tempo, quando o Senhor começar a usar você, a graça de Deus trabalhar em você, e de repente um dia você achar que toda essa obra que você fez é por você mesmo, pronto, você saiu fora da base da justiça de Deus. A graça parou de trabalhar. Muitos grandes homens de Deus seguiram o caminho de Satanás, que no meio do caminho se orgulharam, e acabou a graça. Mas eu e você não queremos acabar a graça. Nós queremos que essa graça continue a trabalhar em nós pela justiça. A justiça é a base para a graça trabalhar, quer dizer, não eu, como Paulo disse, não eu, mas a graça de Deus comigo. Nunca pense que você é alguma coisa, é a justiça de Deus que faz você estar de pé, e a justiça de Deus faz você ter a graça que atua em você. No momento em que você acha que é alguma coisa, a base da justiça se foi, a graça também se foi, e essa graça vai reinar em você pela justiça, sabe para até onde? É para a vida eterna. Essa vida eterna, irmãos, vai passar pelo reino, e vai ultrapassar o reino, vai para a eternidade futura, por toda a eternidade. Imagina, essa graça vai nos levar para bem longe. Por isso é bom a gente estar acostumado a viver por essa graça. A graça reina pela justiça para a vida eterna. Essa esperança da glória. Quem aqui tem esperança da glória? Depois dessa palavra, irmãos, é impossível, nós não temos a esperança da glória. Mas o problema, irmãos, é praticar essa palavra. Dá para praticar ou não? Dá para praticar. Não precisa ter pressa. Você não vai virar, não é isso, um santo totalmente de um dia para o outro. Não somos cogumelos. Cogumelo sai de uma noite, pum, no outro dia já aparece. Mas nós somos, irmãos, filhos de Deus. O trabalho é lento, mas é gradual. Mas nesses últimos tempos, Deus quer andar rápido. O alimento diário está sendo ruminado por vocês, chega tão rapidamente para vocês, irmãos, é uma das razões da aceleração do trabalho. A câmera está aqui, está sendo transmitida ao vivo essa mensagem para muitas pessoas. Mesmo aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de assistir agora, mas logo depois vão ter acesso às mensagens para assistir. Isso quer dizer que, irmãos, nós não temos desculpa para dizer
que nós não tivemos acesso. Bom, todos nós temos acesso. Antigamente tudo era difícil. Para viajar, para o Paulo viajar de um ponto para outro era dificílimo. Mas hoje, com carro, 3 horas nós chegamos aqui de Varginha para cá. É isso? Irmãos, tudo é mais rápido hoje. E a tecnologia, tudo deve ajudar para que essa palavra seja ouvida, recebida por mais pessoas e seja praticada na nossa vida. Sabe o que Deus quer fazer? Deus quer fazer na igreja em Itaúna, por exemplo, a igreja de Itaúna, um grupo de pessoas que cresceram, que amadureceram. Deus quer fazer nas igrejas do sul de Minas, as igrejas de Minas Gerais, irmãos, as igrejas onde tenha pessoas que estão buscando o crescimento de Deus, estão amadurecendo, deixando as criancices de lado. Deus está tendo o que? Lugar, a graça está crescendo. Irmãos, isso quer dizer o quê? Estão se formando vencedores nas igrejas. E assim, muitos outros cristãos verão esse testemunho de que essa palavra que nós estamos ouvindo estão se tornando nossa realidade rapidamente. E eles virão se juntar conosco, não necessariamente estando fisicamente aqui, mas eles virão a se juntar pela palavra profética. Eles também vão seguir a mesma direção. Nós vamos todos convergir lá no reino. O Senhor poderá voltar. Então nós temos responsabilidade. Vocês estão dispostos a cooperar? Amém. Que essa palavra se torne logo a sua realidade. Amém? Amém? Jesus é o Senhor. Amém. O Senhor abençoe vocês.